Fala pessoal, Eduardo Custódio, estou muito feliz, agradecendo a Deus por mais um dia. E hoje eu tenho um convidado super especial, 4 décadas no direito. E eu estou recebendo hoje nosso querido doutor Luiz Fernando Jevaé. Bonito, rapaz. Meu querido Eduardo Custódio, um prazer estar aqui no programa, no teu podcast. E nós vamos hoje tratar de assuntos que dizem respeito a todo mundo. Porque de uma maneira ou de outra, todo mundo tem a ver com o direito de família. Fala bastante sobre isso e eu estou às ordens. E obrigado pelo convite mais uma vez. Doutor, eu tenho aprendido, eu estou assistindo sempre lá, te seguindo nas redes sociais, né? Do escritório Dr. Jevaé. E são 4 décadas e minha família já teve muitos problemas, como toda família tem. Meus tios, uma época, uns 20 talvez anos atrás, foi te procurar porque minha prima estava querendo matar o marido e o marido querendo matar ela em casa. E você, com toda a sua sabedoria e prática de vida, eu pude entender naquela época que meu tio falou para mim que você fez de tudo para não ter confusão, briga. Você é sempre a favor, né? Você é um judeu convertido ao cristianismo, a favor da família. E você fez de tudo para eles não separarem. E você acha que essa é a linha? Antes de o pau quebrar, tem que existir uma ponte entre o casal? Eu digo sempre que é um momento certo para todas as coisas, né? Se você ainda tem o que salvar, e geralmente as pessoas, quando procuram, já ultrapassaram esse limite, né? Então, é perfeitamente possível você restaurar o casamento, recuperar a alegria, mas não é uma coisa assim, vou restaurar o casamento e tolerar o casamento por tantos anos, até que o final aconteça, etc. Não, mas tem um casamento com o mesmo prazer, a mesma alegria e o mesmo amor de quando começou, que eu chamo o efeito lua de mel. É perfeitamente possível você viver em constante lua de mel por longos períodos, e o que existe estudos sérios que hoje comprovam é que os casamentos de longa duração não são os casamentos que não têm conflito, que não têm briga, que não têm confusão. Muitos deles têm confusões até ruidosas, barulhentas, etc. e tal. Mas há uma grande capacidade de restauração do diálogo. Porque com o diálogo você constrói pontes, e construindo as pontes você ultrapassa os problemas. Então, o importante é você, assim como na saúde, quando surgem os primeiros sintomas de uma doença, você ir lá e tratar, buscar um médico, etc. No relacionamento, os primeiros sintomas, os sinais de que as coisas não vão bem, procura ajuda. E nós vamos falar hoje sobre quais são esses sinais, né? Muito legal. Doutor, são quase 4 décadas, 40 anos de profissão, né? Você tem uma família linda, né? Que é o Gustavo, a Rafaela, a Juliana, o Matheus e o nosso querido Carlos. É verdade. Conheci e ele brincava muito comigo assim: ô rapaz, larga essas muletas e sai correndo. Então vai ficar no meu coração e em memória que ele faleceu ano passado. Então eu quero dedicar esse programa ao Carlos. O maior prazer. Né? Porque teve muito carinho comigo, né? Sabia da minha história de vida. E eu fiquei assim um pouco abalado quando você chegou, você me contou. Mas a vida continua e eu quero usufruir o máximo possível da sua pessoa. Por quê? Obrigado. Porque você é uma pessoa que tem muita prática de vida. Se eu não me engano, são 74 anos. 74, mas pareço... Menino, 40, corpinho de 45. Você está bem pra caramba. Eu vejo o doutor Jevaé. Eu sou muito alegre, né, doutor? Brincalhão. E eu não posso fazer um podcast formal todo duro, né? Eu fui bonito por causa de você, porque você é bonito. Tentei dar uma melhorada. Eu tô duro aqui. Você é maravilhoso. E assim, eu vejo você fazendo exercício físico, caminhando na praia, sempre elegante, sabe? E uma coisa que eu tenho visto, né? Até perguntei, doutor Zé, por que você anda sempre cheiroso, elegante? Vai na praia, parece que está indo para festa. Aí ele falou para mim assim: Custódio, eu tenho que estar sempre preparado. Por quê? A gente não sabe o que a gente vai encontrar. E na vida a gente tem que estar preparado para tudo. Eu sou advogado 24 horas por dia. Não é porque eu estou na rua, que eu estou na minha casa, andando na praia, que eu não sou advogado. Então, além da pessoa, né, da personalidade que você já tem, você está sempre elegante. Né? Eu tenho aprendido isso. O Tio de Gato também, que era meu tio, é sempre elegante. Eu não entendia porque que o Jevaé anda elegante, fulano é sempre elegante. Em qualquer circunstância, a esposa, Cristina, que está aqui no nosso podcast, dando a presença VIP ali, lindona ali, o doutor Jevaé escolheu a dedo. A mulher é bonita, com todo respeito ao senhor, doutor. Mas assim, família bonita, Juliana super inteligente, né? Rafaela top, advogada top, Gustavo fera. Então assim, você criou uma galera top, né? Hoje você poderia dizer, doutor, nesses 40 anos de profissão, que você pode deixar o seu escritório, que é uma referência no Brasil e no exterior, na mão dos seus filhos?
Ah, com certeza. Hoje já eu tenho 3 filhos que trabalham conosco e o mais novo, que já é advogado, optou por fazer medicina agora. Então, ele está um pouco afastado do direito, mas tem a pegada, né? Sempre a gente discute algumas coisas de direito, ele está por dentro. Mas eles já conduzem boa parte do escritório. Eu fico numa função muito mais estratégica para casos mais complicados, casos mais difíceis, porque conta a experiência e também na gestão do escritório, né? Audiências eu costumo fazer, no tribunal sustentações, em tribunais superiores também, Brasília, essas coisas, eu estou sempre presente. E gosto muito de atender as pessoas, porque eu acho que ali é o grande aprendizado. Nesses 40 e tantos anos que eu já estou, o escritório faz 40 anos, mas eu já estou militando antes do escritório. Então, eu tenho aprendido muito mais do que ensinado. E a minha prática me mostra que isso é uma alegria para mim, poder ajudar as pessoas a resolverem os seus conflitos familiares, né? Doutor, eu acompanho o senhor há 26 anos ou mais. Por que eu acompanho o senhor? Porque meu pai ouvia a Rádio Globo. Ah, sim. Eu era obrigado a te ouvir, entendeu? Eu sempre brinco aqui, meu pai adora ainda. A Rádio Globo mudou, né? Foi para uma outra linha, né? Acabaram aqueles debates, aquelas coisas assim que a gente assistia de manhã, de tarde, de noite. E eu, mais novinho, assistia você lá. Depois vim assistir você também na televisão, né? Sempre sendo chamado para dar entrevistas, tentar quebrar as polêmicas do casamento, porque tem muita dúvida. Uma dúvida assim, hoje, qual é a dúvida principal, doutor, que chega no seu escritório hoje, desses novos casais? Porque as pessoas estão separando demais. A pessoa casa hoje, daqui a 2 semanas, viu que não gostou, parece que não gostou e separa, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco disso, que eu estou achando assim, a questão do casamento muito superficial. As pessoas estão casando e separando muito rápido. O que o senhor acha disso? Eu quero falar um pouquinho sobre uma coisa que me dá muito prazer, muita alegria, que foi uma passagem que eu tive longa pelo rádio. Eu participei do programa do Haroldo de Andrade, que sempre foi um campeoníssimo de audiência, absoluto na época. Eu participei lá 15 anos, dos debates populares, que era o ponto alto do programa. Das 11 ao meio-dia, batia o Ibope lá em cima, mais de 1 milhão de ouvintes por minuto, recorde de audiência durante anos a fio. Sim. E por conta da minha amizade com ele, eu tive uma presença bem constante lá, naqueles 15 anos, dos anos 90 a 2005, 2004, 89, por aí, nessa faixa. E tem gente que até hoje reconhece a minha voz. Sim. E a gente conversa muito, e foi muito importante para a minha trajetória profissional e para me entender um pouco de comunicação, né? Porque o pessoal de rádio, essa rádio tradicional, na época a Globo era AM ainda, né? Hoje é Globo FM, mas o pessoal de rádio é muito preparado, sabe se comunicar muito bem, sabe modular a voz, sabe a proximidade do microfone, etc. E o ambiente de rádio é muito dinâmico, é muito rápido. Uma notícia que hoje a internet substituiu um pouco o rádio, né? Mas, na época, o rádio era o veículo mais rápido e eficiente que tinha. Acontecia um acidente, uma tragédia, você ligava o rádio e já sabia que estava acontecendo. Depois a televisão veio também com as reportagens, etc., mas sempre mais lento, né? A notícia vindo ao público mais lento. E agora a internet, tudo que você quer, você digita lá, aparece o que aconteceu, caiu um avião, está na internet, etc. Eu acho isso muito bom, porque a comunicação com o público e a informação é fundamental. E, aproveitando só para o momento, né, sempre contra a censura, qualquer tipo de censura, né? Então, é importante que as notícias venham a público, que a população, o povo brasileiro participe, saiba das coisas, o que está acontecendo, etc. E uma das coisas que me preocupa muito é que tem um artigo da lei que pouca gente sabe, que todas as pessoas são obrigadas a cumprir a lei e não podem alegar que a desconhecem para descumprir. Então, todo mundo está sujeito à lei, só que não há um programa permanente de divulgação das leis. Então, muita gente não sabe que aquilo é lei ou não é lei. Só para você ter uma ideia, no direito de família, nos últimos 50 anos foi o salto mais espetacular que teve
de legislação em todos os ramos do direito. Para você ter uma ideia, há 45 anos é que foi editada a Lei do Divórcio. Há 45 anos atrás não existia divórcio. Então, quando você nasceu, as pessoas não podiam se divorciar. Só depois de 1977 é que veio a Lei do Divórcio, então foi possível o divórcio, mesmo assim, era uma vez só. O direito de errar era uma vez só. Errava, podia casar de novo, mas só podia casar uma vez. Aí as sucessivas emendas legislativas, etc., e a Constituição também, em 88, ampliou esse assunto. Então, nesse período, houve a criação das uniões estáveis, dos casamentos homoafetivos, do reconhecimento das uniões civis. Uma série de direitos foram editados e foram legislados, permitindo que o contexto social se pacificasse. Porque a ausência de uma norma que regule as relações pessoais e sociais cria o caos, cria o conflito, cria a briga, a confusão. Então, uma legislação eficiente, ela é muito bem-vinda sempre. Só que tem um fato complicado que provém da sociologia, porque a lei sempre vem atrasada. O fato social é que gera a necessidade de legislar aquele assunto. Aí o legislador lá no Congresso Nacional vem e faz a lei, mas o processo legislativo é lento, demorado. E a pessoa sofre, né? Exatamente. Então, geralmente está atrasado. Sim. E também existem leis que pegam e leis que não pegam, né? O que são leis que pegam? Aquela lei que foi feita por encomenda, não é uma lei do anseio popular, do desejo popular. Por exemplo, a lei do divórcio foi muito desejada pelo povo brasileiro durante muito tempo. As pessoas precisavam regulamentar suas situações pós-separação. E não tinha legislação, as pessoas queriam casar de novo, queriam arrumar a própria vida. E uma série de coisas, né? Então, por exemplo, paternidade socioafetiva, que é uma coisa que a gente pode tocar daqui a pouco sobre isso, a lei dos alimentos, a falta de unificação de tratamento para todos os filhos, mesmo os havidos fora do casamento, não há mais distinção entre filhos. Então, a legislação de direito de família ela é muito moderna, muito atual. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Maria da Penha, são todas leis recentes e que são muito úteis para a sociedade. E é importante se divulgar, e o teu podcast está prestando um serviço de relevância pública, porque divulgar as leis é você divulgar a cidadania, para que as pessoas possam exercer os seus direitos da maneira mais adequada possível. Doutor, você tocou num assunto aqui, que eu fui lembrar da minha avó, dos meus avós, lá atrás, da minha família, né? Que antigamente a esposa casava com o seu marido, o cara agredia a esposa, como não tinha lei do divórcio, como você comentou, a pessoa era obrigada, entre aspas, a aturar a pessoa, né? Sofria, né? Isso era uma primeira coisa. Às vezes a pessoa não separava porque não existia uma lei e a pessoa que se separava ficava com medo de perder tudo e não levar nada. Como é que eu vou sair da casa do homem que me bate, que se a casa está no nome dele, se tudo que ele tem está no nome dele, como é que eu vou sair de casa? Então as pessoas antigamente sofriam, a mulher sofria calada, né? Esse é um ponto que eu queria tocar. E outro ponto que o senhor falou muito interessante, né? Da legislação lenta, né? Eu vou te falar, o governo, com todo o respeito que eu tenho amizade com o presidente, né, e com os filhos e tudo mais, e vários deputados que gostam da minha história, merecia ter um doutor Luiz Fernando Jevaé para poder ajudar. Porque eu acho que com a prática de vida que o senhor tem muito para somar com o Brasil, né? Um cara que escreveu 6 livros, correto? Verdade, por enquanto. 6 livros, eu estou lendo aqui, estou recebendo o seu livro que você me trouxe. Se a vida nos separar, refletindo sobre as crises conjugais, sensacional. Queria te cortar, daqui a pouco a gente volta aqui ao bar. Me fala um pouquinho desse livro. Bem, isso daqui foi a síntese desses últimos 40 anos. Eu terminei de escrever esse livro em 2020 e aqui está uma experiência de mais de 8.000 casos que eu atendi. Tratando sobre tudo, desde o começo da crise, a possibilidade de reconciliação, a tomada da decisão, como é que você toma uma decisão, se deve separar ou se não deve, o que é irreversível, o que é reversível, qual é o ponto que não tem mais retorno,
O que você deve prestar atenção antes de tomar a decisão, não sair de casa de qualquer jeito, e uma série de informações úteis que, sem medo de errar, tem mais de 50, 60 consultas aqui, 80 consultas, temas variados, e eu tive muito prazer em soltar esse livro, porque você sabe que livro você não termina, né? Você abandona. É verdade. Porque sempre você dá mais uma olhada, escreve mais um pouco, corrige um capítulo, outro. Eu não tenho vergonha de falar, doutor. No casamento, meu primeiro casamento, eu queria casar para ser feliz e ter uma família. E aí, quando a gente é da igreja cristã, a gente tem uma pressão muito grande, né? Como eu fiquei muitos anos na cadeira e tal, o que eu mais queria era arrumar uma mulher. E às vezes você, para empolgação, pela ansiedade, pela carência, você acaba se relacionando e querendo casar. E no meio cristão tem uma coisa muito assim, uma pressão muito psicológica grande em cima da gente. Ela tem que casar para não ficar em pecado. É isso. E eu vejo que a maioria dos casais que casam se arrependem. Por quê? Pela pressão da igreja, pela pressão do dia a dia, de não pecar, não ficar se abrasando. Eu estou puxando para o lado cristão, né? Porque tem milhares de cristãos, pastores e filhos de pastores que estão assistindo. E eu queria que o senhor falasse nisso, porque o que eu tenho visto, doutor, de pessoas do meio cristão e também não cristão, casam para dar como é que eu posso dizer, para a sociedade, como é que é a palavra? Satisfação. Uma satisfação. E eu acho que não é por aí. Eu tenho certeza que o senhor deve, nesses 40 anos, ter recebido muitos pastores lá, filhos de pastores, né, que casaram por pressão. Né? E eu não tenho vergonha de falar, eu casei com vergonha de não ficar ali, né, depois de 12 anos, na cadeira de roda, tetraplégico, se abrasando e ficando ali, a sociedade me cobrando. Custódio, você tem que casar. Você tem que casar. Chegou na hora. Chegou na hora. Idade de casar. E eu não estava preparado para casar. Eu não tinha preparo para casar. Não busquei, né, um doutor Jevaé da vida para me aconselhar. E hoje, se eu tivesse hoje, né, com meus 30 anos de idade, com certeza eu ia bater na sua porta. Doutor, como é que eu devo agir? Porque as pessoas acham que o advogado é só na hora do fogo. E eu tenho visto, através dos seus livros, das suas coisas que você coloca na internet, que vale muito a pena você ter um conselheiro. Verdade. Você ter uma pessoa preparada para te dar direção. E eu, se eu pudesse voltar aos meus 30 anos de idade, com certeza eu queria fazer uma consulta com o senhor. Por quê? Não para o advogado Jevaé me deixar com medo, não. Mas para ele falar, filho, segue essa linha, faz assim, faz assado, você não vai errar. E eu não tenho vergonha de falar isso para o Brasil. Eu errei por falta de conhecimento. Você sabe que às vezes, Eduardo, eu sou chamado para dar palestras em igrejas, né? Principalmente em grupos de noivos, de jovens, tem ministérios de família que funcionam muito bem. Então, eu faço sempre a mesma pergunta. Quais foram as razões que te levaram a casar? E tem de tudo, né? Assim, já estava na hora, eu morava muito longe da minha noiva, então era falta de paciência de voltar para dormir em casa. A gente recebeu um aumento no emprego e daí resolvemos juntar os trapos e tal. Agora, poucas pessoas dizem porque eu amava essa pessoa e tinha a ideia de viver com ela o resto da minha vida. E depois também existe uma coisa muito complicada, porque você assumir duas pessoas que têm origens diferentes, que têm formações diferentes, que têm famílias diferentes, né, histórias diferentes, e juntar essas duas pessoas e imaginar que elas vão viver 40, 50, 30 anos juntos, sem nenhum ajuste, sozinho, espontâneo, é muito difícil. Seria o equivalente a você fazer o terno do teu casamento e quando você fosse comemorar 25 anos de casado, você usar o mesmo terno. Se você for olhar, eu acho que não tem 1 em 1000 que consiga fazer isso. Até porque a barriga... O airbag não deixa. Não é, né? A barriga cresceu, você diminuiu ou cresceu, etc. Então, tudo muda. É verdade. Mas nas relações, as pessoas não atualizam as suas relações. E o importante, os antigos tinham algumas fórmulas que funcionavam muito bem. Uma delas, não apague a luz do teu quarto e não feche os olhos para dormir se você estiver brigado com quem você vive. Essa é uma fórmula que funciona muito bem. As brigas do dia você resolve no dia. Uhum. E a noite foi feita para isso. O quarto, o silêncio do quarto, uma cama de casal, etc., foi feita para isso, para conversa. Ter paz, né? Ter paz. Você pacifica tudo e dorme. Muito legal isso. Aquele dia não volta mais. Então terminou com tudo resolvido. Muito bem.
erros novos, por favor. Erros velhos não devem ser repetidos, né? A pessoa pode errar, mas não pode ficar errando sempre a mesma coisa durante muito tempo. Outra coisa, a finalidade é você preservar a tua união. E eu tenho visto isso, e é surpreendente, Eduardo, porque, na minha experiência, as pessoas que se separam, em até 6 meses, fique assim assustado, 60% das pessoas que se divorciam, se separam, se arrependem de tê-lo feito em até 6 meses. Aí alguém pode perguntar, mas se arrependeram, por que não se reconciliam? Por que não voltam? Porque a pressa das pessoas faz com que a fila ande. Então já arrumaram outras pessoas, etc., inviabilizaram, mudaram, etc. Ou então a ruptura foi tão cheia de ódio, de rancor, de mágoa, que não tem mais clima nenhum para conversar. No seu livro o senhor fala sobre o ódio. Falo. Que a separação tem que ser sem ódio, mesmo que seja para valer o ideal. E como é que você faz uma separação sem ódio? Porque é natural que duas pessoas que viveram juntas, seja 1 ano, seja 5, seja 10, elas tenham pena do tempo que tiveram juntos e que não rendeu frutos, né? Mas quando tem filhos, principalmente, sempre deu bom resultado aquela união, né? Então é importante que as pessoas saibam valorizar as coisas boas que aconteceram, ainda que rompam em condições assim de relativa educação, elegância, preservando o respeito um ao outro, né? E tocando a vida, né? Doutor, tem muita gente em casa agora que vai assistir a gente. O casal tá brigado nesse exato momento. Eles se amam, mas o rapaz diz que não tem mais jeito, porque a mulher não tem relação com ele sexual, porque a mulher não se cuida, e ela reclama que o cara é um cavalo e tal, mas no início tudo era bonito, tudo era doce, tudo era lindo. O que o senhor tem para falar para a juventude? Porque assim, o senhor tem 5 filhos, né? 5 filhos, o senhor fez 5 filhos, casado há 30 anos, né? Pai de 5 filhos não é qualquer um. O cara, para ter 5 filhos, aprendeu também cuidando dos filhos, né? Os filhos ensinam também os pais. Verdade, né? verdade. Então, eu queria que o senhor focasse, porque eu estava vendo hoje, a idade que está vendo o podcast recorde de 17 a 25 anos. Negócio muito louco. Então, eu queria que você dissesse para essa molecada que está assistindo a gente que quer casar. Tem muita gente querendo casar. Tem muita gente não querendo casar também. Tem amigos meus de 40 anos falando que vou casar, porque para separar, para brigar, para poder depois dividir o que eu lutei para conquistar, meu apartamento, meu carro. Tem um amigo meu, doutor, brincadeiras à parte, que ele, quando arruma uma namorada, ele leva no apartamento dele e fala assim, ó, essa geladeira vai ser sua, esse fogão vai ser seu, essa cama king também vai ser... Aí a menina falou assim, como assim? Não, já tô te mostrando o que tu vai levar quando tu brigar comigo. Então, assim, o nível tá assim, o pessoal leva na brincadeira, mas, cara, tá difícil, doutor. Os homens têm medo de casar, né? Porque a facilidade tá muito grande, que várias mulheres estão separadas porque não acreditam nos homens, né? Então, assim, tá assim, eu vou te falar, eu como 47 anos de vida que tomei tanta pancada para aprender e tô aprendendo ainda, por isso que eu te procurei, pedi a produção para te procurar, que eu tô aqui para aprender, né? E quem está em casa precisa aprender. Então, a sua chamada, a chamada do senhor aqui hoje, é a pessoa dar um recado, dar direção. As pessoas estão precisando da sua direção. Por quê? Por que eu escolhi o senhor? Porque que tinha vários advogados no Brasil para eu pedir a galera para procurar um cara que tivesse nome, família, né, uma equipe, uma pessoa influente, comunicadora. Rádio 93 FM, o senhor está sempre lá no debate, dando direção. Rádio Globo, o senhor ficou há anos dando direção. Fátima Bernard chamou o senhor para dar direção. Programa de relevância na Rede Globo Televisão. Então, assim, todo mundo conhece a sua história. Então, eu estou até assim, meio gago aqui, às vezes, estou meio travado, porque para mim é uma honra te receber aqui, né, pelo know-how que você tem, né? E o papel desse podcast aqui, doutor, é ensinar e ajudar. Então, eu queria que o senhor aproveitasse esse momento que a gente está tendo numa mesa aqui, de bate-papo, o senhor dá essa direção. Eu estou em casa, estou querendo casar, mas estou com medo, porque eu conheci, sou apaixonada pelo menino. Tem um tempo, doutor, como é que se funciona? Tem que ter um tempo para se conhecer, para amadurecer, que o pessoal conhece que já quer casar. Eu acho que esse negócio de conhecer e sair casando também é um grande problema. Não sei. Então eu quero ouvir do senhor. Normalmente existem duas personagens na mesma pessoa. Uma de consumo público, que está na noite, etc., está na balada, está dançando, está animado, etc., e outra pessoa que está em casa, no seu quarto, trancada, com seus pensamentos, com seus sentimentos, etc. Eu não conheço, ou conheço muito pouca gente que queira viver só.
As pessoas precisam dividir a sua vida com alguém que amam, né? E o amor que tem que permear isso tudo. E o que é o amor? O amor é tolerância, é aceitação, é intenção de agradar. Então, se você tiver tolerância com as fragilidades do outro, intenção de agradar e querer acertar, você já tem 90% para dar certo. A questão do tempo, da duração, das questões financeiras, etc., isso tudo é secundário. Por quê? As pessoas dizem assim, eu só vou casar depois de 2 anos que eu conhecer a pessoa. Não é segurança para nada. Você pode casar em 6 meses e dar super certo. Você pode casar depois de 5 anos e ficar 1 ano casado e separar. Então, o que eu posso dizer que tem uma coisa que é essencial, que é a flexibilidade de você poder ajustar a conduta. E isso decorre do diálogo, que tem que ser permanente. Por exemplo, eu e a minha mulher, frequentemente, a gente faz conversas longas de prestação de contas. Olha, nós temos isso, de patrimônio, de bens, de dinheiro, etc. E você não pode ter assunto proibido. Você, dentro do teu casamento, dentro da tua união, você tem que falar livremente sobre dinheiro, sobre bens, sobre futuro, sobre sexo, sobre sexualidade, sobre prazeres, sobre gosto, também sobre restrições, aquilo que o outro não quer, o que pode, o que não pode, tudo de comum acordo. O problema, o que acontece? As pessoas, para não desagradar o outro no começo, por exemplo, tem gente que sai para dançar toda noite e odeia dançar. Isso faz até conquistar a pessoa. Quando conquistou, não vou mais dançar nunca, já está conquistado. Já casei? Já casei, agora já deu problema. Isso vale para sexo, para comida, para economia, para poupança, para objetivos, para projetos, para estudo, para curso, para formação, para trabalho. Então, qual é o formato daquela união que você vai fazer? Porque um casamento, por convenção da lei, da justiça, é um acordo de afetos e patrimônio. Então, dependendo do regime de bens que você escolher, você amarra e engessa o teu patrimônio para nunca mais poder desfazer. Então, você tem que falar sobre isso ao se casar. 90% das pessoas não falam sobre isso de vergonha. Eu não sei o que vai pensar de mim, vai achar que eu estou interessado no patrimônio, no dinheiro, ou tem a família que diz, não, meu filho vai casar assim, ou minha filha só vai casar desse jeito, etc. e tal, e ninguém explica o que é isso. Primeira coisa, você tem que combinar com quem você for casar, que a cada tempo, um espaço de tempo, a cada 2 anos, a cada 3 anos ou a cada ano, você vai fazer um balanço da tua vida e ajustar as projeções. Porque como é que você começa? Por exemplo, você vai estudar, escolheu para fazer uma faculdade. Vou fazer um curso como meu filho lá, escolheu ser médico. Então, ele já está no 3º ano. Fez direito primeiro, né? Ele é advogado e jornalista e agora resolveu ser médico. Então, está no 3º ano. Ele sabe que tem 6 anos de faculdade. Depois de 6 anos de faculdade, tem mais 2 de residência. E depois, ele, se quiser fazer alguma especialização, ele vai ter que fazer especialização. Então, ele está preparado quando ele começa a ter um horizonte de 8 anos para estudar, né? E aí, então, ele tem que saber, passaram-se 2 anos já, quase 3. Né? Então, o que aconteceu nesses 3 anos? E eu cobro dele. Como é que você está nesses 3 anos? Como é que estão tuas notas? O que você está aprendendo? Você se sente firme, seguro no que você está fazendo? Está suprindo as tuas expectativas? Ele está encantado com medicina. Está estudando muito, estuda 8 horas por dia, 10 horas por dia, feito um condenado, porque é excesso de matéria e ele está muito aplicado, está dedicado. Férias não parou, não passou, não viajou, não fez nada. Ele só descansa no final de semana e toca o barco, a semana inteira estudando. E às vezes no final de semana também, porque ele tem um objetivo que ele quer. Ele quer ser o melhor médico possível para ele, né, nas condições dele. Então ele está lá dedicado, está escolhendo qual é a especialidade, etc. E agora ele está fazendo um curso de pós-graduação em inteligência artificial. Porque na medicina isso está sendo usado muito, em cirurgia robótica, em uma porção de coisas. No direito também está sendo usado.
Então, são novas tecnologias. Então, o médico de 50 anos atrás não é mais o médico de hoje. O médico de hoje é um mix de engenheiro, de cientista de dados, de médico, de humanista, de habilidade manual. Você vê uma cirurgia robótica, é uma coisa impressionante. O médico está operando alguém, o paciente a 30 metros de distância, às vezes até em outro país. É verdade. Então, isso tudo está criando novos tipos de profissional. E no casamento é a mesma coisa, porque esse médico é casado. Nem sempre ele é casado com uma médica, talvez seja casado com uma arquiteta. Quais são os planos dessa arquiteta, quais são os planos desse médico, isso tudo está batendo com o projeto que eles fizeram de vida. Vai ter filho. Nós, homens, temos esse defeito de fabricação, né? Nós não podemos gerar filhos, né? Então, se o casal quiser ter filhos, como é que vai ser essa combinação durante a gravidez? A mulher vai parar de trabalhar? Não vai. Se parar, ela vai fazer um investimento na família. Como é que isso vai ser compensado no patrimônio depois? Vai ser compensado? Não vai ser? Vai ser exigido que ela ganhe? Porque eu vejo muito na minha prática profissional o seguinte: o casal teve 3 filhos. Mas minha mulher não quis trabalhar. Você com 3 filhos, como é que uma mulher vai trabalhar? Pelo menos até que os 3 tenham 8 anos, 7 anos, 6 anos, que possam ir para a escola, não tem como trabalhar, ainda mais 3. Né? O senhor falou da comunicação, desculpa te cortar, da comunicação, né? No casal tem que ter comunicação. Você acha que tem que ter um planejamento hoje, quem está assistindo a gente jovem, quer casar, é bonito fazer um planejamento, botar no papel, a gente tem isso, a gente não tem isso, a gente, né, sonhar junto, planejar junto, porque você acha que um casamento planejado tem tudo para dar certo e aquele que não é planejado pode dar errado? É muito mais fácil que o casamento planejado dê certo, né, do que o casamento não planejado. Se pode dar certo ou não planejado, pode. Porque o amor conserta, né, corrige, etc. Agora, se você tiver um diálogo aberto, não tiver temas proibidos, e o objetivo for acertar e continuar casado, não há razão lógica que aquilo não dê certo. Agora, é importante falar, né? Por exemplo, às vezes eu pego uma situação, a pessoa me procura, eu quero me separar, quero me divorciar. Como é que está? Tem uma crise, já não dá mais, já está liquidado, etc. Mas não tem nenhuma chance. Chance talvez, mas mínima, etc. Como é que está a vida sexual do casal? Faz 8 meses que nós não temos relações sexuais. Como é que pode um casal que vive junto todos os dias ficar 8 meses sem ter relações sexuais? Como é que isso é possível? Né? Isso esfria o amor, o relacionamento. Isso quebrou tudo, né? E será que está todo mundo fiel? Será que os dois estão quietos, amarraram a sua sexualidade e paralisaram? Quando você casou, quanto você tinha de patrimônio? Estou falando de vários temas, né? Sim. Para ver se você me convida para voltar outras vezes. Claro, aqui. uma vez por mês está convidado, mínimo. Se tinha um patrimônio ao se casar, depois de 5 anos, como é que ficou esse patrimônio? Aumentou, diminuiu? Quem gastou, quem poupou? Como é que faz? Como é que faz quando um guarda e o outro gasta? Como é que faz quando um pensa em comprar um apartamento e o outro pensa em comprar um carro? O que tem prioridade para a família? O que não tem? Quais são os objetivos comuns? Qual é o aporte de dinheiro de cada um para esse objetivo comum? Né? E o único regime de bens que permite liberdade é o regime da separação total de bens. Explica ele para mim, doutor. O regime de separação total de bens diz assim: todos os bens que cada um dos cônjuges tiverem ao se casar e todos os que adquirirem em nome próprio até o final da vida pertencem a quem os tenha em nome. Isso significa o seguinte: se eu, depois de 10 anos de casado, comprar uma caneta no meu nome, minha mulher não participa daquela caneta. Então, como é que você faz? Isso é justo? Também não é justo. Né? Então, o que você pode combinar ao se casar? Nós vamos casar com o regime da separação total de bens e a cada 5 anos a gente vai ajustar como é que está o nosso patrimônio. Quem participou com o quê, em quantos por cento? Então, vamos fazer o seguinte. A comunhão parcial diz o seguinte:
tudo que for comprado por qualquer das partes ao longo do casamento é meio a meio. Mas também não é justo, porque às vezes não foi meio a meio o esforço. É verdade. Pessoas, como eu falei, um queria poupar, outro queria gastar. Será que quem queria gastar e gastou tem direito à mesma parte de quem queria poupar e poupou? Não é justo. Então você pode, por exemplo, se você quiser no regime da comunhão parcial de bens, dizer, olha, desse imóvel um tem 30% e outro tem 70%, você não pode, porque os dois têm meio a meio. Agora, no de separação, você pode. Você pode dizer 60 a 40, 35 com 65, você pode aportar o percentual que você quiser, que você decidir enquanto casal. Se você tiver um diálogo franco, aberto, e isso tudo pode ser feito por escrito, num pacto pré-nupcial. Desculpa aqui, eu sou leigo, mas eu vou falar uma coisa para o senhor. O pouco que o senhor está falando aqui, o que eu estou sentindo aqui no coração? Eu acho até mais bonito a pessoa combinar para ela viver em paz. Por quê? O senhor está falando, está vindo coisa na minha cabeça aqui. E eu acho bonito também um casal cristão, né, ou não cristão, combinar, né, e colocar tudo aquilo que for conquistado junto, é de direito dos dois. Os dois trabalharam, um é arquiteto, até médico, compraram uma casa junto, um carro junto, um cachorro junto. Né? Se vocês compraram junto, eu acho que é bonito de uma pessoa de caráter falar assim, quem a gente conquistar junto é nosso. Agora, se o meu marido trabalha sozinho, suou, se um dia eu me irritar dele, não quiser mais ele, eu ficar com o que é dele, então é muito legal a lei, né? A lei é uma coisa maravilhosa, que a gente não sabe usar, né? O senhor está falando, aí está vindo aqui ideias na cabeça. Então, assim, eu hoje, eu conhecendo aqui o que o senhor está falando para mim, ensinando, eu falaria para minha mulher, falando, meu amor, você casar tranquila comigo, né? Você trabalhou a vida toda, lutou, eu também trabalhei a vida toda. Quem te conquistar junto é nosso, amor. Mas quem te comprar também, vamos comprar uma casa? Você bota quantos por cento? Você pode botar 30%, eu posso botar 50%, meu amor, mas vai ser nosso. Que topa, você concorda? Eu acho que no casamento vai fluir melhor. Hoje é a minha visão, entendeu? Essa é a minha visão. Porque a gente toma tanta cacetada na vida, então o que eu procuro hoje, né, aprender, é o seguinte, a gente tem que procurar quem é bom e quem tem prática de vida. Né? E o Dr. Gevaia está aqui hoje para ensinar a gente a não sofrer. Quando eu falo a gente, é quem está em casa, que é um podcast educativo, de sabedoria, né? Para a gente não perece por ter conhecimento, a gente precisa de conhecimento. Né? Então o que eu pude entender é que o combinado não sai caro. É isso aí. Combinado não sai caro. Vale o que está combinado. E para não esquecer, faz um caderno de ata, entendeu? Conversamos em dezembro de 2010. Decidimos o seguinte, isso e aquilo. Porque, por exemplo, tem casais que os dois têm carro, mas não tem a menor necessidade dos dois terem carro. Um carro resolveria, mas não conseguem dividir quem tem a prioridade, quem vai, quem usar, quem não usa, etc. Então, infelizmente, as pessoas conversam pouco, escondem muito das suas intenções e, principalmente, o seguinte, não se expõe com medo do julgamento do outro. Eu sempre digo o seguinte, se você ficar doente, quem vai trocar a tua roupa, quem vai te dar banho, vai ser a tua mulher ou o teu marido. Seu companheiro. É isso. Então, não adianta você querer esconder os teus pensamentos, etc., porque você está se desnudando, você está oferecendo a tua nudez, e a nudez física, a nudez espiritual e mental. Então, é importante que as pessoas confiem em quem vai se casar. Não, eu confio muito no meu marido para determinadas coisas, mas não pode deixar dinheiro na mão dele porque ele torra tudo. Ou joga, ou bebe, ou faz alguma coisa errada, entendeu? Então, essas coisas não vão funcionar a médio e longo prazo. Podem funcionar por um período, mas dão errado. Uma coisa que você está falando aqui, que está vindo na cabeça também, por que é bom você chamar uma pessoa na sua igreja católica ou evangélica, ou no seu centro espírita, né, que a gente tem irmãos e amigos de todas as religiões assistindo, convidar uma pessoa para poder dar palestra sobre direito de família? Porque você recebendo uma palestra dessa na sua igreja, você vai evitar de ter muita confusão dentro da igreja. O pastor está sofrendo, os pastores sofrem, porque casa hoje um casal, daqui a um ano o casal separou. E na igreja está um monte de gente separando. Por quê? Porque as pessoas não têm conhecimento, as pessoas não têm direção, as pessoas não têm aconselhamento da área.
os pastores não têm condição e nem conhecimento de falar, filho, ó, faz assim, vai para esse lado aqui do direito, conversa com tua esposa, faz uma combinação com ela. Você tem medo? Você é uma médica, já está há 20 anos, tem consultório, tem casa, tem fazenda. Você vai casar com um rapaz tão querido da igreja que você conheceu, mas o menino trabalha em contabilidade, já não tem ali os seus bens, né? Então, falta essa direção. E pastor é pastor. Pastor não é advogado. Pastor, né? A maioria deles não são. Tem pastor advogado? Tem, né? Mas eu conheço poucos que conhecem alguma coisa de direito de família. Tem psicólogos, pastores? Tem. Então eu acho o seguinte, que a gente tem que procurar em cada área pessoas especializadas e preparadas. Eu estou aqui conversando com o doutor Giver, não entendo nada de direito de família, não tenho vergonha de falar isso. Ele até brincou comigo, não sei se você se preparou. Pô, eu estou desde ontem sem dormir, então não tenho como se preparar. Por quê? Eu tenho 30 anos na comunicação, mas não tenho vergonha. Eu estou aqui, chamei o doutor Gevaé para aprender, para poder ajudar as pessoas. Que eu recebo o doutor Gevaé toda semana. No dia ele ligou um médico para mim. Eduardo, eu estou querendo matar minha mulher. Eu falei, não mata não, vai lá no doutor Gevaé primeiro. E ele foi lá. Né, e deu tudo certo, voltou, tá casado, você deu uns conselhos, deu uma coça nele lá, tem um quartinho lá que você tranca, né? E que você bate nos camaradas. E ele voltou, doutor. Através da sua conversa, né? O cara amansou, tá casado, viajou agora numa nova lua de mel. É um testemunho que eu quero dar para você. Foi uma indicação, eu não sabia o que fazer, o cara me ligou. Preocupado, desesperado, a mulher queria levar a casa dele, o carro, o cachorro, né? Que a moça era uma pessoa mais humilde, ele um médico de muitos anos. E uma moça muito bonita, e o pau quebrou. E eu não soube ajudar ele. Eu sou publicitário, irmão, mas eu vou te indicar uma pessoa, né, que eu não conheço o trabalho dela muito de perto, mas todos os meus parentes que vão lá, inclusive meu pai, o doutor Gevaé aconselha meu pai, falou que o cara é o cara. Vai lá, doutor. Simplificando a história, resumo da ópera. O cara voltou para a esposa dele, está no primeiro amor, porque você deu uma direção para o cara. Então, assim, eu acho muito legal isso, sabe? A gente não pode ter atitudes quando estamos com raiva, né? A gente não pode pensar em separar porque houve um desgaste temporal, né? Temporal, passageiro, né? E vale muito a pena a gente ter conselho. A palavra de Deus diz, né? Que na multidão de conselheiros a gente tem a solução das coisas. Não adianta você querer fazer uma coisa de cabeça quente, né? Você casou hoje, aí o sexo já não é muito bom porque você não teve sexo antes, né? Procura uma pessoa para ajudar na área sexual. Você está com um problema na compra do imóvel, você não sabe como é que você vai fazer, procura uma pessoa especializada nessa área, um cara que tem 50 na área imobiliária, um advogado na área imobiliária. Você quer fazer um casamento saudável, sem estresse, você que é pastor, governador, prefeito, deputado, não importa, sua filha vai casar, seu filho vai casar, procura um escritório de direito de família. Por quê? Porque eu sei. Eu briguei, sofri, gritei, perdi, né, no passado, por eu não ter conhecimento. O problema é que as pessoas dizem assim, não tem mais jeito. Então, essa frase, não tem mais jeito, aí acontece tudo de qualquer jeito. Não tem mais jeito para aquilo, mas tem todo o jeito do mundo para você sair disso bem. Então, é perfeitamente possível. E daí, quando acaba a confusão, a pessoa vê que é para valer. Aí aquilo fica limpo, sem emoção, na razão. E aí a pessoa reflete sobre o passo que está dando, que é para sempre, que é definitivo. Eu uso algumas frases que são muito boas. O seguinte, você sabe que a tua mulher é jovem, que vai casar novamente, que vai ter outros filhos que vão ser criados junto com os teus filhos. E que esse homem com que ela vai casar é que vai cuidar dos teus filhos. É isso que você quer para eles? Que outra pessoa estranha entre na relação e cuide deles? Se é isso, está tudo bem. Por outro lado, você também vai casar novamente, vai ter filhos, e esses filhos que você tiver vão receber tratamento diferente daqueles que você deixou lá. É isso que você quer? Aí a pessoa começa a se defrontar com questões que não pensou. Só pensou que quer sair daquela situação, eu tenho o direito de ser feliz, afinal de contas eu já tenho 40 anos, então eu quero ser feliz a qualquer preço, etc. e tal. E aí, quando você traz para a realidade, a pessoa diz, não, tem outros valores, a vida tem outro sentido para mim. Outra coisa, o divórcio, ele reduz em 7 anos, no mínimo, o tempo de vida da pessoa. Adoece é a segunda maior causa de estresse, só superada pela morte de um parente próximo. Adoece as pessoas. Terceiro,
leva 7 anos para você recuperar o prejuízo financeiro de uma separação mal conduzida. 7 anos. E às vezes mais, até 10 anos. A perda financeira é enorme, porque você, de uma casa, onde se gastava tudo, você vai ter que gastar em 2 casas. São 2 despesas, são 2 férias diferentes com os filhos. Os filhos ficam divididos, dependendo da idade deles, encontram problemas para se adaptar. Não compreendem muito bem aquela situação. Eles, às vezes, nem dão razão para os pais, se revoltam com ambos os pais. Acham que foram largados naquela situação. Então, tem muitas consequências que, se a pessoa tiver uma orientação para restaurar o melhor daquela relação, porque, veja só, você vê um casal, às vezes você pensa, né, como é que pode uma moça tão bonita com um cara tão feio, né? Um cara tão desengonçado? Mas o amor surgiu entre aqueles dois ali. Ela viu graça nele e ele se apaixonou por ela e assim vai, né? E às vezes é invertido. Às vezes o cara é boa pinta e a moça é muito feia, etc. Mas eles se gostaram. Então, o julgamento cada um faz no momento que se encontra e aquele sonho é construído ali. O problema é que, com o tempo, aquilo vai se esmaecendo, vai perdendo o sabor e as cores, e vão entrando só os problemas. Os problemas. Às vezes, a chegada de um filho para trazer problema, porque aumenta muito a despesa, a responsabilidade, a disponibilidade da mulher diminui muito, a libido vai para o espaço. Às vezes, o casal enfrenta crises de falta de experiência para cuidar dos filhos e tal. Então, isso tudo é perfeitamente aceitável. Então, qual é a tarefa para você restaurar o casamento? É você trazer para a memória aquela situação que deu origem ao casamento, entendeu? Botar o primeiro amor, o início, né? O efeito lua de mel. Porque eu nunca vi ninguém dizer que na lua de mel foi uma porcaria, que não... Lua de mel é um espetáculo sempre. Ah, mas o hotel não estava bom, faltou água, faltou luz, não tinha comida. O pessoal nem pensa nisso. Tudo certo, não tem problema nenhum. Depois você está no ar-condicionado, numa king size. Um clima, aquele clima maravilhoso, mas está ruim. Então, restaurar esse efeito lua de mel, e o que é mais surpreendente, que é perfeitamente possível você restaurar esse clima do início do casamento, e depois você aprende mecanismos para você ativar. Porque existem hormônios que são produzidos e que funcionam para isso, né? A dopamina e todos os outros que estimulam a libido, o prazer, uma região é um sistema de compensações e faz com que a pessoa tenha mais ânimo, mais energia para viver. Tudo isso resulta de atitudes, de pensamentos e também de dinâmicas que produzem isso. Por exemplo, é muito comum um exercício que se faz que a pessoa pensa num limão sendo cortado. E você pensa que você está lambendo o limão cortado. Enche a tua boca de saliva como se fosse o efeito real daquilo. Aí, ó. Isso daí é o teu cérebro funcionando. Isso funciona para tudo. Por exemplo, o desejo ele começa no cérebro. Ele não é físico, né? E é perfeitamente possível pessoas que perderam, por exemplo, a função sexual, né, do órgão sexual, terem prazer no pensamento, terem prazer em outras formas de relacionamento sexual, né? Quando eu quebrei o pescoço, estava no Sara Kubitschek, em Brasília, tinha uma médica que dava aula para a gente em como a gente ter prazer do pescoço para cima. Tinham pessoas que ficavam paralíticas, mas continuavam o casamento. E mesmo paralíticas conseguiam ter filhos, engravidar através de tratamento e tudo mais, mas não perderam o carinho uma pelo outro, nem o respeito, nem o amor. E a pessoa ficou paralítica, só mexia do pescoço para baixo. E eu conheci vários amigos que depois tiveram filho, crianças e tudo. Eu acho sensacional isso, sabe? E essa pessoa ensinava a gente lá no Sara, quando eu estava lá, que eu só mexia do pescoço para cima. Filho, você tem 20 anos, você tem muito ainda, você pode casar, ter filho. Eu falava, como é que eu vou casar se eu não mexo nada? Né? E ela falou, não, o amor não está só do pescoço para baixo, não está só no seu órgão genital. O amor é muito mais do que isso. Então ela ensinava a gente, preparava a gente para a gente ter relação com a nossa companheira sem a gente ter os movimentos. Então assim,
tem jeito para tudo na vida, só não tem para a morte. Eu creio nisso, sabe? Verdade. E, doutor, a gente está aqui, né, com a audiência aqui. Graças a Deus a gente bateu 10 mil pessoas no domingo, Dia dos Pais. Visualizações, estou muito feliz. Né? As pessoas estão buscando, estão sedentas, né? E esse livro aqui, a gente pode dizer que é um manual, doutor? E se a vida nos separar? Ele é um manual só para quem está pensando em separar ou não? Não. Ou ele pode servir para pessoas que estão passando por crise? Não, eu acho que esse livro ele começa tratando das crises conjugais e esclarece quais são as crises que podem ser tratadas e que devem ser tratadas. Tipos de união, as crises como e por que acontecem, tomando a decisão, primeiras providências, os direitos de cada um, as difíceis escolhas, né, que a pessoa tem, o processo judicial, o direito dos filhos. É um manual, como você falou, que vai desde o início da crise até o divórcio. Mas nós atuamos também profissionalmente, evitando rupturas, seja restaurando relacionamentos desgastados, seja superando crises, tanto individualmente como para o casal. Então, porque, por exemplo, o casal começou a brigar. Aí o marido diz, olha, eu não quero mais. Mas a mulher não aceita isso, não quer. Eu tenho trabalhado muito com pessoas assim, não só quando o caso é a esposa, mas muitas vezes é o marido. Não deseja aquela separação. E fica aquele clima horrível, não toma a decisão. O pai não resolve, a mãe não resolve, ninguém resolve. Estão né? em quartos separados, uma vida horrível e tal, um clima muito ruim, um estresse enorme, e ninguém toma iniciativa nem para sair e nem para melhorar. E eu tenho feito trabalhos muito bons com pessoas que nos procuram nesse momento, que são dinâmicas, né? Atitudes práticas para fazer, de mudança de comportamento, de mudança de atitude, porque a nossa base de atuação também é o comportamento humano. Existem hoje experiências espetaculares baseadas na neurociência que ensinam que desde os neurônios espelho, que espelham atitudes. Então, até aquele poeta aqui do Rio de Janeiro que escrevia suas poesias O Gentileza? O Gentileza, né? Que gentileza gera gentileza. gentileza. É. Então, essa é uma prática muito boa. Se você quer ser bem tratado, trate bem a pessoa. Muito legal isso. Se você quer generosidade, seja generoso primeiro. É um espelho, né, doutor? Exatamente. Então, isso tudo funciona muito bem. São coisas simples, dinâmicas simples e que dão resultado assim em 2 meses. Não é uma coisa como se fosse, e não é terapia, né? Na verdade é um aconselhamento específico de restauração de relacionamento. A sua equipe, doutor, também pode receber as pessoas lá no escritório de vocês, tem 4 décadas, para fazer a prevenção Sem dúvida. do caso, né? Todo esse do nosso conflito. trabalho se baseia numa técnica que chama os 7 princípios para um casamento dar certo, que é um neurocientista americano, chama John Gottman, que tem livros publicados, ele é PhD, ele é professor, diretor de uma universidade nos Estados Unidos, no estado de Washington, lá na costa leste, e toda a estrutura do trabalho dele, eu fiz cursos lá com ele mesmo, e trouxe essas técnicas para exatamente restaurar relacionamentos, identificar pontos que você pode evitar. Então, esses cursos visam não só restaurar coisas que já estão quebradas, mas também prevenir situações que podem acontecer. O importante é, assim como você faz um exame de sangue para ter um diagnóstico como é que está a tua saúde, você fazer um exame assim de comportamento para saber como é que está o teu casamento. E se tiver identificado lá algum item que está acima ou está abaixo, você dá uma ajustada. É muito mais simples do que você ter uma dor súbita, um mal súbito, ir para o hospital e daí ter que corrigir, etc. Então a gente trabalha com as emoções e com os relacionamentos, assim, desde o lado da restauração, e quando não tem mais o que fazer, por exemplo, quando que é uma situação irreversível? Comportamentos criminosos, por exemplo, agressões violentas, né? As agressões não precisam ser só violentas. Maus tratos, né? Qualquer tipo de agressão, prática de crimes, né? Como, por exemplo, lesão financeira,
fraudes, estelionato, esse tipo de coisa. Também vícios, né? A pessoa afundada em drogas, né? Que daí precisa tratamento psiquiátrico, coisa muito mais séria. Aí a gente nem tenta, né? Respeita a vontade das pessoas e parte para o divórcio. Ou então, e tem acontecido muito, e aqui também tem um alerta do teu programa aqui que é importante, a violência doméstica, que eu chamo de violência conjugal. Essa violência doméstica, ela aparece em pequenas coisas. Por exemplo, numa discussão, a pessoa não se controla e quebra alguma coisa. Isso é um mau sinal. Se aquilo não for, assim, proibido cortado imediatamente... ali, é um alerta, né? Exatamente. O cara vai estar começando a agredir ali com, né? Daqui a pouco vem um empurrão, daqui a pouco uma pancada, daqui a pouco pode puxar uma faca. E a gente tem visto centenas de mulheres sendo assassinadas. Um alerta, se você foi muito legal o senhor falar isso, é um alerta dizendo assim, ó, começou, procura ajuda ali, rápido. É isso. Não só ajuda no direito de família, mas com psicólogo, um psiquiatra, uma ajuda familiar. Pede ao seu pastor para te dar direção, quem eu procuro, com quem que eu falo. E outra coisa, quero aproveitar para você não procurar pessoas que não são capacitadas. Não adianta, eu sempre falo, pastor é para cuidar do lado espiritual. Pastor não é para cuidar do teu divórcio, pastor não é para cuidar dos seus problemas que você tem financeiro, não. Pastor é para aumentar a tua fé, para trazer a palavra de Deus para você, falar e te ensinar a ser semelhante a Jesus. As pessoas misturam tudo. Ah, Custódio, minha mulher aqui está me causando problema, eu vou falar com o meu pastor. Meu irmão, o que teu pastor tem a ver com isso, cara? Você pode pedir para ele orar pelo casamento de vocês. Você está com crise no casamento, você tem que procurar alguém especialista em casamento. Se você está com problema, se sua mulher está com problema de crise de pânico, procurar um psiquiatra, um psicólogo. Então, cada um no seu quadrado. E hoje eu não tenho vergonha de falar. Hoje eu não erro mais. Hoje eu quero estar perto de pessoas que possam me ensinar, me dar direção e me livrar do mal. Me livrar do mal. Eu tenho uma brincadeira que eu faço que tem mulher que veio para matar, roubar e destruir. Mas tem homem também que veio para matar, roubar e destruir. Então, para você não chegar nesse nível, né, de perder suas coisas, sua paz, doutor, eu aprendi que não tem nada melhor que você ter paz no coração. Você pode ter $1 milhão na tua conta, mas se você não tem paz no seu coração, não vale a pena. Melhor você ficar solteiro, nunca mais casar. Se você tem problema com você mesmo e você vai casar cheio de problema psicológico, psiquiátrico, financeiro, não casa, cara. Você vai levar teu problema para a vida da pessoa. Entendeu? Então, eu no meu relacionamento, muitas pessoas vieram com muitos problemas. Então, o que eu aprendi hoje? Não é que eu quero uma pessoa sem problema. Né? Hoje, a minha varoa, não é que ela não tenha problema. Eu não estou buscando uma pessoa sem problema. Mas eu quero uma pessoa que esteja estabilizada, que trabalhe, que a cabeça esteja boa, que faça análise, se possível. Por quê? Porque eu tenho meus problemas. A pessoa que vai vir tem o problema dela. Então, se você leva o seu problema para um casamento, é horrível. Não case se você está cheio de problema. Procure resolver seus problemas antes de casar, porque a pessoa que você ama não tem nada a ver com isso. Então, eu vejo muito isso, sabe, doutor? As pessoas trazem para o relacionamento os problemas que não tem nada a ver. Cura primeiro, vai buscar ajuda, para depois casar. A pessoa acha que casando vai resolver o problema dela. O casamento, ele é uma mudança de situação emocional, física, financeira, profissional, muito grande. Então, se a pessoa não tiver estabilizada minimamente, a tendência é se perder naquelas novidades. Então, o teu conselho é bom, resolver as coisas e casar depois. Isso não amplia, né? O problema. E outra coisa, os problemas geralmente se resolvem com relativa facilidade, né? Talvez você não conclua a solução, mas pelo menos você dá a direção. Tem muita gente perdida, né, Eduardo? Você sabe que hoje em dia as pessoas estão muito perdidas, em todas as áreas, né? Perdida quanto, por exemplo, a garotada aí que você disse que nos ouve. Existe muita gente jovem. As pessoas não sabem o que fazer, não sabem que rumo seguir. Outro dia eu vi um rapaz dizendo o seguinte: eu quero parar de trabalhar e me aposentar com 40 anos. Eu me senti quase um Matusalém, porque eu tenho 74 e trabalho todos os dias, né? E nem penso em me aposentar. Eu quero trabalhar mais uns 10, 15 anos para reduzir um pouco e trabalhar até o último dia da minha vida. Porque eu acho que o trabalho não é um peso, não é um fardo. O trabalho é uma coisa que te faz bem, que te estimula a continuar estudando, aprendendo, verificando, testando as coisas. E o importante é o seguinte:
O dinheiro é só uma consequência, aquilo que você falou da paz. Você só percebe, por exemplo, o valor da saúde quando você perde a saúde. Você só percebe o valor de ter paz quando você perde a paz. E você vê que pessoas, às vezes, que nem têm tantos recursos, mas estão em paz, estão vivendo em harmonia. E, nesse aspecto, a família tem uma representação enorme. A pessoa ter um lar harmonioso para voltar no final do dia, ter paz conjugal, encontrar o amor. Por exemplo, a Bíblia fala, né? Salomão, né? O homem que teve 700 mulheres, né? O homem mais rico do mundo, seria a fortuna calculada como 10 vezes a do Bill Gates, né? A maior fortuna de todos os tempos. No final da vida ele disse, olha, é tudo vaidade. O que vale mesmo é uma boa comida, um bom copo de vinho e o amor da mulher amada. Doutor, maravilhoso estar com você. Doutor, me fala aqui uma coisa aqui. Você sonhou muito para chegar onde você chegou? Por que eu estou te perguntando isso? Porque muita gente fala, sem sonho você não consegue chegar a realizar. Verdade. As pessoas falam muito isso, você tem que sonhar. Você tem que botar na cabeça que você vai chegar num lugar e você vai chegar. Eu tinha tudo para estar em casa chorando. Eu sinto dor do dedinho do pé até o fio do cabelo. Cheguei aqui cheio de dor. Mas eu vim aqui por um propósito maior, que é para fazer o podcast, para poder, né, poder propagar um trabalho bonito, falar, trazer pessoas com know-how, conhecimento. Como é que o senhor chegou a ser o doutor Luiz Fernando Jevaé, um escritório conceituado, um cara que é querido, respeitado, convidado por todos os programas de televisão, de rádio do Brasil? Eu fico pensando assim, quem sou eu para receber você, né? Mas eu estou lutando para ser alguém cada dia mais. Eu quero ser cada dia mais conhecido, mais relevante para a sociedade, aprender mais, né? Pô, uma custódia, como é que você vai entrevistar o Jevaé? Tu não entende nada direito, irmão. Eu estou aqui para aprender. E que esse papo nosso aqui está fazendo um monte de gente pensar em casa. Então eu queria te fazer algumas perguntas. Primeiro, como é que você fala assim, eu resolvi ser advogado? Como é que foi do início até o dia de hoje? 40 anos de história no direito. Como é que você chegou a ser hoje o doutor Luiz Fernando Jevaé, considerado o maior advogado de direito de família do Brasil? Isso é muito louco isso. Você pode até não achar, mas eu fiz uma pesquisa e você é considerado o maior advogado de direito de família do Brasil. Existem outros? Existem. Mas na minha pesquisa no pai dos burros, que é o Google, é muita coisa boa a seu respeito, né? E para a Rede Globo te chamar para falar o que você acha, a 93 FM, que é a maior rádio cristã do Rio de Janeiro, talvez do Brasil, Rádio Globo de televisão e outros programas que te chamam, porque você é uma referência. Como é que você chegou do início? Eu acho que tudo começa com uma ideia. O que você pensa a respeito do que você quer fazer. Eu nunca quis fazer nada que fosse medíocre, que fosse mais ou menos. Eu sempre me apliquei 200% naquilo que eu estava fazendo. O meu melhor. E eu não me comparo com ninguém. Eu me comparo comigo ontem. Então, por exemplo, às vezes eu faço uma audiência, né? Eu tenho 40 anos de experiência, 74 anos de vida. Já fiz, não sei, mais de 10 mil audiências. Eu saio da audiência e pergunto para mim mesmo, que nota que você se deu hoje? Às vezes eu dou 9. Eu digo, o que faltou? Faltou isso, faltou aquilo, eu volto e vou estudar aquilo. Porque ninguém é perfeito o tempo inteiro. O segredo, a palavra mágica é regularidade. Você está fazendo a mesma coisa, sabe como é que o cara ganha a Olimpíada dos 100 metros rasos? Porque ele faz um volume de corrida equivalente a 10 quilômetros por semana. Ele vai correr só 100 metros, mas ele treina 10 mil metros. Então ele treina 100 vezes os 100 metros, entendeu? A preparação sempre. Toda semana, e toda semana. Durante quanto tempo? Durante 4 anos. Durante 8 anos. Correr 100 metros na Olimpíada. Durante 12 anos. 50 metros na Olimpíada. É. Muito louco, né? Aí você diz, pô, e como é que você viu o cara bater o recorde mundial? Você vai ver o recorde anterior, tinha 2 décimos de segundo menos, né? Então, quando você tem um espírito competitivo, quando você quer melhorar sempre, quando você quer otimizar, você está sempre em busca do melhor resultado. Agora, o melhor resultado não surge a partir do momento, né? Ele é construído passo a passo. Tem um método por trás do que você faz. E o método significa, por exemplo, hoje
Às 5h30 da manhã eu estava malhando na academia. Para eu estar às 5h30 na academia, eu acordei às 4h30. Estudei, tomei banho, fiz minha meditação, desci, malhei, subi, me alimentei, etc. Andei, caminhei, tive contato com a natureza, vi a minha agenda, etc. e tal. Estou tocando aqui, cheguei aqui, né? Vou sair daqui, ainda vou atender pessoas, vou ter reuniões, etc. Vou para casa e de noite tem uma reunião ainda. E vou dormir amanhã às 4h30 de novo. Mas você faz isso sábado? Faço sábado. E faz domingo também? Domingo também. Mas então a tua vida é uma porcaria, minha vida é uma maravilha. Eu faço tudo o que eu quero. E dá tempo para tudo. Então o que eu penso é o seguinte, o que você deseja da vida? Você quer ser relevante? Você quer deixar um legado? Eu nunca pensei em ter o que eu tenho. Eu fui muito abençoado. Se eu sonhei grandes coisas, Deus me abençoou com muito mais. Eu tenho uma família estruturada, eu tenho meus filhos aí educados, encaminhados, prontos, aptos, né? E eu tento discutir com eles e tento estimular neles exatamente a mesma conduta. Você fez o teu melhor, porque a nossa advocacia ela é adversarial, né? Então sempre tem um outro advogado, tão bom quanto nós do outro lado, né? Que você precisa vencer, né? Uhum. E também tem um juiz que é muito bom que vai julgar aquilo. Então é complicada a equação para você dar certo, né? E a gente faz também avaliações, né, permanentes de performance, né? Porque um advogado, ele quanto mais ganha causas, né, quanto mais sucesso ele tem, mais ele é procurado. Ninguém vai procurar o perdedor, né? Vai procurar sempre o ganhador. E assim a gente vai tocando a vida. Mas eu acho que tudo começa na mente. Se você coloca uma ideia na tua cabeça, rega com bons pensamentos e põe em ação, além da preparação que você continua tendo com 74 anos de idade, você se prepara, acorda de manhã cedo, vai malhar, cuida do corpo, da saúde mental, física, tá. Mas a pergunta que eu quero fazer para o senhor, lá atrás, quando o senhor era jovem, como é que o senhor olhava no futuro? Como é que o senhor pensava que o senhor ia ser no futuro? Você focou, não, eu quero chegar a ser um advogado top, de linha. Eu quero chegar a ser um bom advogado, não quero ser um advogado mediano ou medíocre. O que você fez? Você leu muito, você estudou muito, além de ter feito a faculdade, você leu muito livro, você buscou, você tem referências. Como é que o senhor faz? Outro dia eu perguntei para o senhor, doutor, eu quero te entrevistar, o senhor me dá essa oportunidade e tal, mas me dá umas dicas aí, doutor. Então você falou, filho, lê esse livro aqui. Você mandou eu ler um livro aqui, que as pessoas vão ter que pagar o preço para chegar nesse livro, porque só Deus sabe como que eu tirei isso do doutor Jevaé, né? Fui pelas beiradas ali, doutor, me dá uma direção aí, eu quero ser uma pessoa mais sábia. Me ajuda aí, doutor. Aí o senhor foi e falou, filho, vai ler esse livro aqui que vai te ajudar muito. Então, eu não tenho vergonha. Então, acho que as pessoas que estão em casa têm que buscar pessoas que têm prática de vida, sabedoria, conhecimento, cabeça branca. Né? Não é homem da lancha aí do TikTok, não, tá? Nem do rola, bate, nada de ladinho, irmão. Tem que ser gente top. Então, meu podcast, que as pessoas custódio, por que você montou um podcast? Para educação, aprendizagem, buscar sabedoria, ter essa oportunidade de estar perto de gente. Outro dia eu entrevistei aqui nosso amigo querido Francisco Barbosa. É ótimo comunicador. 49 anos comunicando, vai fazer 50 ano que vem. Se eu tivesse a voz dele, eu só falava com os outros por telefone. Cara fera, assim. E eu tive, assim, eu fiz faculdade de publicidade e fiz rádio. Mas, cara, fazer rádio na faculdade não tem nada a ver com o dia a dia, a prática de vida. Aí ele me falou, Custódio, eu quando eu tinha 15 anos, quando eu comecei em Juiz de Fora, eu colei com os grandes da minha cidade. Eu aprendi, fiquei do lado ali, como aprendiz, e ficava olhando, aprendendo e tal. E você falou uma coisa muito bonita, que eu achei uma coisa rara hoje, uma pessoa do seu nível falar, filho, eu sempre aprendo com meus colegas. Às vezes eu tenho uma petição lá, bem feita, eu falo para minha equipe, olha que petição bem feita aqui do colega aqui. Isso é raro. Porque quando um cara chega no teu nível, o cara acha que sabe tudo, que ele é certo. Eu achei muito bonito a sua parte, você fala, filho, eu aprendo com meus colegas. Às vezes o cara tem uma petição boa, eu falo para minha equipe aqui, ó, vamos em cima dessa linha aqui, que essa linha aqui é muito boa. Isso não é qualquer um hoje, né? Você vê os grandes milionários do Brasil, os caras se acham os caras, não quer ouvir ninguém. Eu cuidei de uma pessoa que é top de linha hoje no Brasil, que é um dos maiores top aí na internet e tal. Eu liguei para ele outro dia, falei, pô, irmão, vamos fazer algumas coisas juntos, a gente fez tanta coisa bonita. Meu irmão, eu estou no nível hoje. O teu nível não é o meu. Só falo com a BBC. O cara não me deu moral, cara.
E o cara fez lá atrás uma mentoria comigo na área de publicidade. E hoje ele falou, não, eu só faço coisa grande. Sabe o que eu fiz? Bati meu pé. Aí eu falei, Deus, amém. Né? Amém. A gente vai aprendendo. Só que eu sei que um dia a pessoa pode ser alcançada e mudar esse pensamento. Eu vou recebendo você com 40 anos no direito, com essa humildade que você tem. Você chegou aqui falando com todo mundo, abraçando, tem amor pelas pessoas, sabe? Então eu quero dizer para você que você, para mim, é uma referência, sabe? Obrigado. Pela sua humildade, pelo seu caráter, pelos 5 filhos que você tem, pela mulher bonita que tu conquistou não sei como. Que a mulher anda, parece uma menina, né? Parece uma menina, a Cristina parece uma menina. E tenho muito que aprender com você. Eu queria saber do senhor como é que a gente consegue esse livro aqui e os outros seus livros. Esse livro que está aqui na mesa, né? E se a vida nos separar? Onde é que a gente consegue esse livro? Lá no seu escritório, na sua equipe, na Amazon? Onde? No escritório a gente tem para fornecer, mas também nas livrarias. Né? Deixa eu mostrar o livro aqui para a galera aqui. Gente, já está no monitor ali, mas vou mostrar também, ó. Ó, eu não sei se ele vai me dar esse livro, mas eu estou quase tomando, ó. Olha que livro bonito, ó. Você que quer conhecer um pouco mais da história do Dr. Luiz Fernando Gevaert, você pode ligar lá no Instagram, você vai ver Gevaert Advogados. Você tem um contato lá no Instagram. O Instagram é Dr. Dr. Gevaert, com D mudo. Dr. Beleza, Gevaert. Botou Gevaert no Google, tu vai achar Facebook, vai achar Instagram. E eu achava que o Dr. Gevaert era uma pessoa distante, difícil de achar, de falar, cara, né? Com o know-how que ele tem. Liguei lá pro escritório dele, sempre fui muito bem atendido, com amor, a pessoa atende bem, entendeu? Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua humildade, pela sua história de vida, né? Eu quero receber o senhor aqui mais vezes. Quero que o senhor venha para essa mesa para a gente conversar com jovens advogados. Hoje, daqui a pouco, vai ter um aqui. Se o senhor quiser ficar um pouquinho, ele é um criminalista jovem da Assembleia de Deus, é uma referência na Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, é uma pessoa conceituada, faz parte de vários conselhos, OAB e tal. O cara tem uma história assim, muito legal, mas é um jovem advogado. E com certeza ele gostaria de te conhecer. Ele chegou aqui no estúdio, com certeza ele vai te dar um abraço. Você é uma referência para ele também. Com o maior prazer. Né? E eu queria que você estivesse mais com a gente. Você pegar o microfone mesmo e perguntar e tentar tirar o máximo possível dessa juventude. Com o maior prazer. Que vai estar sempre aqui comigo. E eu estou muito feliz. Também. Não me preparei porque eu não dormi. Fiquei preocupado, entendeu? Mas eu sei que vai dar para tirar muita coisa desse podcast aqui. Eu vou editar, deixar ele gostoso. Vou mandar para sua aprovação. Vamos sim, com o maior prazer. E estou muito feliz mesmo. Minha gratidão. Minha gratidão. A minha gratidão. Minha gratidão. Porque eu estou aqui, para mim é um prazer. Não, o senhor é uma bênção, sabe? O senhor sabe chegar, o senhor chegou com muito amor, carinho, humildade. E para mim, isso que eu ando com muita gente grande, que se dizem grande, né? Eu tenho acesso a muita gente no Brasil. E que todo mundo possa aprender um pouquinho com esse coroa, que eu falo que ele é bonito, igual a calopsita. O cabelo espetado, com esses olhões que ele tem claro, com esse sorriso. E quando eu crescer, eu quero ser igual o senhor, tá, doutor? Pelo menos um pouquinho, semelhante. Vai ser, semelhante. Com certeza. Agora, para a gente concluir, eu queria só fazer um resumo dizendo o seguinte. Eu fiz 4 faculdades, todas estudando à noite e trabalhando de dia. Eu trabalho ininterruptamente há 60 anos. Então, e estudo ininterruptamente há 67 anos. Então, na minha cabeça, isso é determinante. Hoje em dia eu vejo a garotada dizendo o seguinte, não precisa mais fazer faculdade, mais ou menos, né? Você não precisa fazer faculdade se você se dedicar ao conhecimento e ao estudo com regularidade e com disciplina, que é muito difícil. Quando você tem uma faculdade, você tem tudo mastigado, tem um programa de estudo, tem disciplinas, tem professores, tem local, tem horário, tem prova, tem aprovação, tem diploma, tem essas coisas todas. Ajuda muito. Eu aprendi muita coisa nas faculdades que eu fiz e aprendi muito mais coisas depois em estudos autônomos que eu fiz. Me considero um autodidata e nunca parei de estudar. Estudo até hoje sobre os temas mais variados que são do meu interesse. E eu posso selecionar, porque muitas vezes numa faculdade tem matérias que estão lá por conta do currículo que o Ministério da Educação montou. Obriga, né? Obriga, mas não são matérias de interesse geral, né? E você não pode deixar de fazer aquilo, porque senão você é reprovado. Então, quando você monta o teu plano de estudo, você pode incluir só as coisas que você gosta. Daí é muito mais prazeroso e muito mais rápido. Outra coisa que eu estudo é produtividade, porque você tem que organizar o teu tempo para você render mais
naquelas horas que você vai aplicar para o teu dia a dia, né? Senão você só trabalha, estuda e morre. Depois não tem lazer, não tem tua família, não tem nada. Outra coisa, leitura dinâmica, que é fundamental. Me ajudou muito leitura dinâmica, porque eu leio bastante, estudo bastante, então você precisa ter uma fórmula de ler que poupe tempo. E depois também você tem que ter um certo domínio da língua inglesa, porque hoje a matéria toda mais relevante, e algumas matérias é tudo em inglês, então, se eu pudesse orientar, eu diria o seguinte: estude neurociência, estude comportamento, produtividade, inglês e leitura dinâmica. O resto vai aparecer. A gente conversando fora do podcast aqui, nos bastidores, você falou, filho, eu uso muito a regra de 3 no direito. Eu fiquei impressionado. E eu suei na matemática. Eu fiquei especialista em cola. Como é impressionante você, né? Você estava falando, filho, aqui, ó. Isso aqui é regra de 3. Eu resolvi um problema jurídico com a regra de 3. Negócio muito doido, né, doutor? E você, às vezes, você resolve coisas que você nem imagina usando outras ciências, né? Então, por exemplo, eu tenho usado no meu escritório estímulos, né? Estímulos de olfato. Por exemplo, a gente desenvolveu um aroma para o escritório que estimula as pessoas no aspecto do relaxamento, da calma, porque o cara chega no escritório de advocacia, está tenso. Aí, o olfato é um instinto mais primitivo que o homem tem. A primeira coisa que ele sente é o cheiro. Tanto que separaram bebês recém-nascidos das suas mães e os bebês identificavam as mães pelo cheiro. Então trocaram as mães e os bebês todos acharam as suas mães através do cheiro, porque eles não enxergam muito bem quando são bebês. Então, estimular o olfato é uma coisa importante. Aqui, na hora de começar, alguém perguntou, você quer a luz azul ou quer a luz vermelha? Amarela. E a gente escolheu a luz azul, porque a luz azul é mais estimulante. É muito mais plástica, estimula melhor o cérebro a compreender. Será que o rei Roberto Carlos chegou nessa vibe por causa do azul? Não é bobo nem nada. Bobo, não. Entendeu? Então, são coisas que você pode usar para o teu dia a dia. Né? Usar o pensamento, né? Você saber montar as tuas estratégias para você alcançar os seus resultados. Mas o que acontece? As pessoas não fazem nada com regularidade e nem com disciplina e querem o resultado. Aí tem que nascer bonito que nem você, com vozeirão, doutor, 1,90 m, né? Você falou uma coisa, aí tudo é mais fácil. Falou uma coisa agora sensacional. O que acontece? Eu passei mal, fui no hospital outro dia. Tinha uma moça nova lá atendendo. E ela não quis perguntar se eu tinha alergia. Eu falei, eu tô com muita dor no abdômen e tal. Ela, deitei que eu vou te examinar. Mas doutor, deixa eu passar minha anamnésia para a senhora. Não, fica para deixar. Ela ia me mandar tomar um Tylenol e ir embora para casa. Se eu não tenho um pouco de comunicação, um pouquinho de cultura e conhecimento, eu ia morrer. Porque ela ia me dar um Buscopan, que eu sou alérgico, e a minha glote ia fechar. Ela nem perguntar se eu era alérgico ou não. Alguma coisa. Então, eu tenho um recado para vocês que são jovens, médicos, advogados, principalmente os advogados que estão aqui, o doutor Jevaé está aqui hoje com a gente. Gente, vocês têm que aprender, vocês têm que ler, vocês têm que buscar. Não fica achando que você tem 5, 4 anos de direito, que você sabe alguma coisa, não. Esse homem aqui, cabeça branca, que está aqui, que não é o cabeça branca da lanche, ele buscou, ele tem aí 6 livros aí, né? E ele tem um outro manual, que eu sei que ele tem um manual na casa dele, que ele lê sempre, que é a palavra de Deus, a Bíblia. O doutor Jevaé é convertido, né, doutor? Sim. Se tornou cristão. Exato. Era judeu, hoje é cristão. Sou nascido em ventre judeu, mas sou cristão. E ele tem um testemunho bonito, né? Depois eu vou chamar ele para contar o testemunho dele aqui. É um testemunho maravilhoso, que ele viaja também o Brasil todo falando desse testemunho. Durante muitos anos ele foi na Donep, foi participar da Donep, o pessoal da Donep convidava ele do Brasil todo, vários capítulos para ele dar o testemunho, e acabava falando, né, de família, direito de família, e com certeza ele salvou muita gente do divórcio, muita gente de problemas críticos. E eu quero deixar um recado para vocês antes de finalizar aqui. Busque pessoas que têm conhecimento, não tenha vergonha de buscar pessoas que conheçam mais do que a gente, que tenham mais conhecimento que a gente. Leia os livros do Dr. Luiz Fernando Jevaé, você que quer ser um advogado de família, você vai aprender muito, e não só advogado de família, na área civil também. Tem muita coisa aqui nos livros do Dr. Jevaé, eu estava folheando, para você ler e aprender. E com certeza o Dr. Jevaé vai estar aí, né? Ele viaja o mundo todo. Eu vou pedir para ele aqui,
para os pastores que estão me ouvindo, para os padres que estão me ouvindo do mundo todo, que gostam de mim. Tem gente na Itália que mandou recado para mim dizendo que está assistindo a gente. Pessoal de Orlando, Tony, a galera lá toda lá que gosta de mim, de Orlando. Pessoal de Nova Iguaçu, Mesquita, não é só gente de fora não. O Brasil todo está assistindo esse podcast e a intenção primordial desse podcast é a gente aprender. E eu estou aqui aprendendo hoje com o Dr. Gevaert. Com certeza eu vou chamar ele para outros programas. Vou pedir para ele bater um papo com os outros advogados que vão estar aqui, professores, fisioterapeutas, médicos, porque ele tem conhecimento para dar e vender. E mais uma vez, doutor Gevaert, eu te agradeço pela oportunidade, né, por você ter aceito o meu convite, uma pessoa que não entende nada do direito, mas que está aprendendo com o senhor. Minha gratidão pela sua humildade, pelo seu carinho. E mais uma vez, quero dedicar esse programa de hoje ao nosso querido doutor Carlos Gevaert, que era um amigo querido, que Deus pediu para ele voltar para o céu ano passado, e com certeza ele está aprontando lá em cima, com a galera que está lá em cima, está com a diretoria, entendeu? Está com a diretoria, tem muita gente, e eu peço a Deus que eu e o doutor Luiz Fernando Gevaert, quando acabar nossa caminhada aqui na Terra, que a gente possa deixar um legado. E meu sonho é aprender com as pessoas para eu poder deixar uma história. Eduardo Custódio, diretamente dos Estúdios Clubes, do Recreio dos Bandeirantes, para todo o Brasil e para todo mundo, hoje recebendo o meu querido doutor e novo amigo forever, pro resto da minha vida, meu conselheiro, que se ele não me largar, eu pego ele, doutor Luiz Fernando Gevaert. Obrigado, tá, doutor? Obrigado a você, querido. Um abraço para todos aí.